Amém? Amém. Aleluia. Que Glória a bom. Deus. Podemos confiar em Deus. Amém? Amém. Você pode falar isso comigo? Eu posso Eu posso confiar confiar em Deus. em Deus. Amém. Como é bom ver pessoas sorrindo falando isso. Amém. Eu posso confiar em Deus. Não é, Cris? Não é bom confiar? Como é bom a gente ter a convicção plena de que a resposta está nas mãos do Pai. Amém. Aleluia. Você pode falar isso comigo? A resposta está nas mãos do Pai. Amém. Aleluia. A resposta está nas mãos deles. Dele. A resposta só depende dele. Tudo tem solução. Amém? Amém? Tudo tem solução. Glória a Deus. Nós temos saído nesses domingos e conversado com pessoas e visto pessoas, e é comum a gente ver pessoas, cabisbaixas, pessoas olhando para o chão, sem saber para onde a solução, como encontrar a solução, como descobrir a resposta para aquilo que ela está procurando. E talvez você está vivenciando um tempo assim na sua vida, um tempo de busca, um tempo de espera, um tempo que você não sabe o que fazer, mas que você sabe que você vai encontrar a resposta. E uma mulher na Bíblia viveu essa mesma experiência que você está vivendo hoje, ou que você está vivendo durante esses meses. Essa mulher, ela passou por um problema muito difícil em sua vida. Não que o seu problema não seja difícil, porque quem sabe dos nossos problemas somos nós, não é mesmo? Então, o meu problema é importante e é difícil, e o seu também é difícil. O meu dessa mulher também era difícil, e ela encontrou uma resposta. E eu queria ver com você hoje essa solução que essa mulher encontrou. Talvez seja o início da solução do seu problema. Amém? A Bíblia ela foi escrita e ela foi deixada aqui para nos mostrar a visão de Deus, aquilo que Deus pensa a respeito das coisas, a respeito da vida do homem. E nessa ideia de Deus, nesse pensamento de Deus, está você, com os seus problemas. Então eu creio, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo vai falar com você hoje. Que o Espírito Santo vai trazer a direção para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está procurando. Então eu quero falar para você hoje que tem solução. Amém? Você pode repetir isso comigo? Tem solução. Talvez já falaram para você que não tem, mas eu quero dizer que Deus fala que tem solução. Talvez um amigo seu muito chegado, que você gosta muito, falou para você, isso aí não tem jeito. Eu quero contrariar esse amigo e crer no grande amigo Jesus e falar, tem solução. Amém? Esse cântico que nós cantamos aqui tão bonito, né? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Esse grande amigo Jesus, ele sempre deixou bem claro que tudo tem solução quando nós buscamos no lugar certo. Amém? Então eu queria
convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Reis 4, de 1 a 7. Fique em paz, Elvis. Tudo está nas mãos de Deus, tá bom? 2 Reis 4, de 1 a 7. E nós vamos ler o texto que narra a história dessa mulher que passou por um problema tão difícil e encontrou a solução. Amém? Então eu queria convidar você, antes de nós lermos, que você abaixasse sua cabeça e nós vamos orar agora. Amém? Aleluia. Pai, nós viemos aqui, Senhor, neste domingo, porque nós acreditamos em Ti, Senhor. Nós viemos aqui porque nós cremos que tudo está nas Tuas mãos. Tu és o dono do mundo. Tu és o dono das empresas. Tu segura a terra na concha das Tuas mãos. Tu tens o poder sobre a vida e sobre a morte, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Mesmo que o laudo médico seja contrário, a última palavra é a Tua, Senhor. E nós confiamos em Ti. Nós viemos aqui essa noite, Senhor, porque para onde nós iríamos se só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor? A quem ouviríamos se só o Teu Espírito traz vida ao nosso espírito, Senhor? Então nós viemos aqui essa noite porque nós viemos ouvir a Ti, Senhor. Ouvir a Tua palavra. Ouvir a Tua voz, Senhor. Durante a semana nós ouvimos tantas vozes, tantos sons, mas agora, Senhor, nós viemos na Tua casa, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco hoje, Senhor. Não nos deixe sair daqui da forma como chegamos, Pai. Traga um renovo espiritual à nossa vida, Senhor. Traga a resposta, Senhor, daquilo que nós estamos buscando e que nós não encontramos em outro lugar. Senhor, mostra a solução daquilo que a gente não consegue resolver, Senhor. Nós confiamos em Ti. Fala conosco, Senhor. Fala, Espírito Santo de Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Vamos ler lá então 2 Reis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Se você estiver perto de alguém sem a Bíblia, compartilhe o pão com ela. Amém? Não fica só para você não. Compartilhe o pão. Vamos ler juntos? Do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos, vamos lá, pessoal. Os profetas foi falar e dizer: meu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas a vasilha
problema em sua vida. Situações difíceis acontecem nas nossas vidas. Problemas acontecem. Os problemas que acontecem conosco são, muitas vezes, consequências das nossas próprias atitudes. Consequências daquilo que nós fazemos. Semeio, eu colho. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, talvez muito do que eu esteja colhendo hoje foi daquilo que eu plantei. Mas eu posso começar a plantar outras coisas. Amém? Então, daqui a um tempo, eu vou colher outras coisas. Amém? Então, os problemas, eles têm muitas causas. Uma causa pode ser algo que eu fiz, como eu falei há pouco. Outra pode ser das famílias. Pais, você tem uma responsabilidade muito grande com a vida do seu filho. Aquilo que você mostrar para ele é verdade absoluta. Na fase de quando o seu caráter está sendo formado, aquilo que você mostra para ele como verdade é aquilo que ele vai ter como verdade. Depois ele encontrará outras pessoas falando outras coisas, mas é importante que quando as outras pessoas falarem outras coisas, ele já tenha algo consolidado dentro dele. Então, papai e mamãe, é importante que você mostre em que e em quem você crê. É importante que você ensine o seu filho que ele deve buscar ao Senhor em todo o tempo. Outra causa que podem vir os problemas, e nós estamos vivenciando isso hoje em nosso país, é o governo. O governo pode trazer problemas. Nós estamos vivenciando isso, inflação aí galopante no país. Por conta de quem? Por conta do governo. O que eles fizeram? Má administração. Então isso redunda em situações difíceis para as pessoas. Outra causa de problemas são os fenômenos naturais. Vimos aí há pouco tempo, semana passada, a catástrofe que teve lá no... Qual foi o país mesmo? Nepal, não é? Aquele terremoto terrível que aconteceu lá. Ocasionou problemas para as pessoas? Muitos problemas. Não é? Perderam as suas coisas. Perderam os seus filhos. Então, problemas existem. E problemas vão acontecer. O fato de estarmos, de sermos cristãos, não nos faz imunes aos problemas. Nós não estamos dentro de um campo de força onde as coisas não vão acontecer a nós. Jesus falou que iríamos passar por problemas, mas ele não parou aí. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos passar, nós não vamos ficar no problema. Amém? Você pode repetir isso comigo? Vamos passar, não ficaremos nos problemas. Glória a Deus. Então essa mulher estava passando por um momento muito difícil em sua vida. O problema dela não foi causado por ela. Quem causou o problema dela foi o seu esposo. O seu esposo, um homem temente a Deus, fala que ele era temente a Deus, mas
descuidado, né, em algumas coisas. Amém? Então, nós, como pessoas que servem a Deus, nós temos que observar as coisas, né? Não é pelo fato de eu ser crente que tudo vai dar certo na minha vida. Você está entendendo isso? Para as coisas darem certo, eu tenho que viver segundo a palavra de Deus. Esse é o caminho. Essa é a forma. E às vezes nós somos crentes, mas estamos descuidados em algumas áreas da vida. Precisamos observar isso. Estarmos atentos àquilo, à nossa vida, à situação que nós estamos vivendo. Então essa mulher, o marido dela, ele contraiu uma dívida. E pelo jeito era uma dívida muito grande. Porque depois que ele faleceu, a mulher não tinha como pagar. Então a única forma de ser paga aquela dívida era que os seus filhos fossem levados como escravos. Você já imaginou? Você estar em casa com os seus filhos e de repente bate lá um oficial de justiça e fala assim: olha, eu vou levar o seu filho. É lógico que aqui hoje não é possível isso, né, em nosso país, mas nesse tempo era. E as pessoas eram obrigadas a entregar os seus filhos até que a dívida fosse paga. Então eles iriam trabalhar como escravos, iriam trabalhar para aquela pessoa até o valor lá, o montante que você devia fosse pago. Então provavelmente essas crianças ficariam lá a sua vida praticamente toda para pagar aquilo que eles estavam devendo. Um grande problema muito sério. Mas como nós lemos aqui, ela encontrou a solução para o seu problema. A primeira coisa que ela fez, está lá no versículo 1, fala que essa mulher foi falar com Eliseu. Amém? Então a primeira coisa que essa mulher fez, ela foi ao lugar certo. Amém? Ela foi ao lugar certo. Ela foi a Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus. Então ela não ficou parada vendo a situação, mas ela buscou ajuda. Ela não ficou tentando resolver a situação sozinha. Talvez você esteja aqui hoje e você está passando por um problema difícil, e você esteja tentando resolver sozinho, sozinha, esta situação. O Espírito de Deus está falando com você hoje que você precisa buscar ajuda. E você precisa ir ao lugar certo. Então ela toma uma atitude. Devemos procurar as pessoas que podem nos ajudar. Veja alguém que tema a Deus, que conheça o Senhor, que tenha experiências com Deus. Fale com essa pessoa. Fale com ela. Fala: irmão, eu preciso que você ore comigo. Eu estou precisando de ajuda. Me ajude. Eu não estou sozinho, conseguindo sozinho. Eu não estou conseguindo sozinha. Eu preciso que você me ajude. Não fique tentando levar as coisas sozinho. Uma coisa que o inimigo quer é que a gente se ache autossuficiente a ponto de tentar resolver todas as coisas. Mas o Espírito Santo fala na sua palavra que nós devemos estar apoiando uns aos outros. A palavra de Deus fala: consolai-vos uns aos outros.
ficar passando a mão na cabeça e falando, olha, é assim mesmo. Não, a consolação que a palavra de Deus diz é uma direção que Deus dá às pessoas que estão com Ele para levar para você. Glória a Deus. Então não fique sozinho procurando resolver as coisas na sua vida. Vá ao lugar certo, vá à pessoa certa, busque conselhos, busque oração, busque falar com as pessoas que realmente temem a Deus e seguem os princípios cristãos. Amém. Então essa mulher vai e fala com esse profeta, conversa com ele, e ele fica sensibilizado com ela. E ele fala para ela no versículo 2: como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Aí o profeta fala para ela assim: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? E ela, que é o que geralmente acontece com a gente fica simplesmente na visão natural das coisas. E nós olhamos para nós, assim como ela, e falamos assim, ó: não temos nada. Olha o que ela responde para ele: tua serva não tem nada. Não tem nada, não tenho nada, não consigo nada. Nada dá certo. Eu já tentei várias vezes, não consigo. Não tem jeito. Visão natural, visão humana. Eu não tenho capacidade para resolver essa situação. Era assim que ela estava pensando. Mas depois ela fala assim: bom, eu tenho lá uma vasilha de azeite. Não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Geralmente nós não damos o devido valor àquilo que nós temos. Ela não dava valor ao que ela tinha lá o azeite, mas para ela era como nada, não tinha valor nenhum. E às vezes nós vivemos assim, não damos valor àquilo que nós temos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa família. Geralmente não damos o valor que deveríamos dar. Mas o homem de Deus, ele fez essa pergunta de propósito, porque ele queria que ela enxergasse que ela tinha alguma coisa. Você tem alguma coisa. Amém? Você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa. O Espírito Santo está falando isso para nós hoje aqui. Você tem alguma coisa. Não pense que você não tem nada. Não pense que está tudo perdido. Você tem alguma coisa sim. Você tem alguma coisa sim. Então a visão natural, a nossa visão, a visão dessa mulher é essa. Mas a visão de Deus é outra. Amém? Amém. Fala assim: a visão de Deus é diferente da minha. Assim como os céus são mais elevados do que a terra. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os meus pensamentos. Então Deus tem a resposta. Deus tem a solução. Então a visão divina que Deus deu para aquela mulher, através do profeta, está lá no versículo 3. No versículo 3, Deus começa a trazer para ela algumas diretrizes. Então fala aqui: vá pedir emprestadas vasilhas. Já que você tem azeite, então
vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Deus estava falando para ela assim: olha, aquilo que você tem, use aquilo que você tem. A solução da situação, o milagre, ele começa com aquilo que eu tenho. Amém? Você pode repetir isso comigo? A solução da minha situação começa com aquilo que eu tenho. Glória a Deus. Deus usa aquilo que nós temos. Veja Jesus quando ele faz os milagres. Lá em João capítulo 2, versículos 7 e 9, quando Jesus vai lá naquele casamento, e eles tinham um grande problema, eles não tinham vinho para servir as pessoas. Então Jesus fala para eles algo interessante. João 2, versículos 7 e 9, fala que Jesus falou para eles assim: peguem água e coloquem nas talhas. Peguem água e coloquem nas talhas. Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora não soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse, aí ele continua falando: olha, esse vinho é melhor do que o primeiro. Para acontecer a transformação em vinho, houve a necessidade de se trazer a água e trazer as talhas. Jesus não trouxe a água e Jesus não trouxe a talha, mas Jesus fez o milagre da transformação. Aquilo que você tem é o que Deus vai usar para fazer as coisas na sua vida. Outra situação, quando Jesus está conversando com os discípulos, lá em Lucas capítulo 5, versículo 4, os discípulos estavam com um grande problema, eles não tinham conseguido pescar nada, estavam precisando pagar as suas contas, precisavam pagar a escola dos filhos, precisavam pagar a mensalidade do aluguel, eles precisavam fazer tantas coisas, e eles dependiam da pesca para vender e para ter o dinheiro para pagar as coisas, e eles não tinham conseguido nada. Então aconteceu um milagre na vida deles. Lucas capítulo 5, versículo 4, fala assim, que quando eles encontraram Jesus, e eles falaram para Jesus assim: olha, nós ficamos a noite inteira e não pescamos nada. Aí Jesus fala para eles: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. E a continuação desse versículo fala que eles fizeram a maior pescaria que eles já tinham feito na vida deles. Mas para acontecer esse milagre, houve a necessidade deles trazerem os seus barcos e usarem as suas redes. Jesus não trouxe barco para eles e Jesus não trouxe a rede, mas Jesus fez o milagre que só Ele poderia fazer. Na sua vida é a mesma coisa. Você precisa trazer aquilo que você tem na sua mão e apresentar ao Senhor e falar para Ele: olha, Deus, eu estou aqui, é isso que eu tenho, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, eu coloco diante de ti, só tu podes fazer isso na minha vida, eu não vou conseguir fazer, mas aquilo que eu posso fazer está aqui, Senhor, nas minhas mãos. Outra situação, um amigo de Jesus morre, Lázaro, e já estava sepultado há 4 dias.
E eles pensavam, ó, não tem jeito, não tem solução, a morte chegou. Mas o mestre chegou. Amém. Amém? Amém. O mestre chegou. E quando o mestre chega, aquilo que não é passa a ser. Amém. Quando o mestre chega, aquilo que parece impossível se torna possível. Quando Jesus chega na sua vida, aquilo que não é possível se torna possível, porque Ele pode fazer as coisas. Glória a Deus. Então aqui em João 11, versículos 39, versículo 44. Lázaro está morto, está enterrado. E naquele tempo os sepulcros eram feitos em rocha. E eles colocavam uma pedra bem pesada na porta, para que os animais não entrassem. Aí Jesus fala para eles: tirem a pedra. Disse ele. Disse Marta, irmã do Senhor, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. O outro versículo, versículo 44. Jesus fala para Lázaro, fala assim: Lázaro, sai. E Lázaro, venha, versículo 43, Jesus fala: venha para fora. No versículo 44, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Para acontecer o milagre da ressurreição de Lázaro, houve a necessidade que eles fizessem alguma coisa. O que eles podiam fazer? Eles podiam tirar a pedra. O que eles podiam fazer? Eles podiam tirar as faixas do morto. O que eles não podiam fazer? Eles não poderiam ressuscitar Lázaro, mas Jesus poderia. Amém. Amém? Então, eu tenho que colocar nas mãos do Senhor, como essa mulher fez, aquilo que eu tenho. O que você tem? O que você tem? O profeta pergunta para ela. Então, use aquilo que você tem. Amém? Outra coisa que tem nesse texto aqui, no versículo 4. 2 Reis 4, versículo 4. Fala assim: depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Jesus já vem fazendo na vida da gente. Então nós ficamos focados naquilo que está acontecendo no momento. É a situação difícil que está acontecendo agora. Mas o profeta fala para ela assim, no versículo 4, ele fala para ela assim: vá separando as que você for enchendo. Vai verificando aquilo que Deus está fazendo. Vai recordando aquilo que Jesus já fez na sua vida. Isso fortalecerá a sua fé. Então aquilo que Deus já fez, você deve pensar, falou, esse Deus já fez isso comigo, então essa situação, Deus está comigo também. Deus já operou essas coisas na minha vida, nessa situação, Deus vai operar também. Deus já fez isso com a minha casa, nesta situação, Deus fará também. Vai separando. Não vamos nos esquecer daquilo que Deus já fez. Não se esqueça de onde você estava antes de conhecer Jesus. Onde você está, como você era, como você é, o que Deus já fez na sua vida. Isso vai fortalecer você. Isso vai fazer com que a sua fé
seja cada vez mais firme no Senhor. Amém? Outra coisa que fala aqui, lá no versículo 5, fala assim, que depois disso, depois que o profeta falou para ela essas coisas, fala assim, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Sabe o que essa mulher fez? Ela obedeceu aquilo que foi falado para ela fazer. Sabe, gente, às vezes a gente ouve a palavra, a gente acha bom, a gente escuta, a gente acha interessante, a gente acha que é verdade, a gente fala até amém, glória a Deus. Mas aí quando a gente chega em casa de novo, aí volta tudo, a gente esquece tudo que a gente ouviu. Essa mulher, se você olhar, ela faz exatamente aquilo que o profeta falou para ela fazer. O profeta falou no versículo 4, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha. Aí ela vai para casa, fecha a porta da sua casa com seus filhos e começa a encher as vasilhas. Ela não começa a encher as vasilhas sozinha. Ela não fala para o seu filho, ó, eu vou assistir televisão e você vai enchendo aí as vasilhas que o profeta mandou. Não. Ela faz exatamente como o profeta, como Deus havia falado para ela fazer. Sabe, gente, às vezes a gente gosta de dar uma mudadinha naquilo que Deus fala. De acrescentar alguma coisinha. Ou de tirar alguma coisinha. Nós precisamos fazer como Deus fala para nós fazermos. Se Deus falou na sua palavra para nós fazermos desse jeito, é desse jeito que nós devemos fazer. Na sua vida, na sua casa, você precisa fazer aquilo que a palavra de Deus fala para você fazer. E você conhece a palavra de Deus, você sabe, você já ouviu, então precisa obedecer. Falta isso. Essa mulher, ela não ficou apenas ouvindo o profeta, mas ela obedeceu, ela fez aquilo que o profeta falou para ela fazer. Então, você precisa fazer o que a Bíblia fala, mesmo que isso não faça sentido para você. Você precisa fazer o que a Bíblia fala, mesmo que aparentemente isso não vai resolver o seu problema. Porque isso é a vontade e a palavra de Deus para você e para mim. Então precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus fala para nós fazermos. Amém? Então você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Está disposto? A palavra de Deus fala algumas coisas para nós. Fala que nós devemos buscar ao Senhor. Fala que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Fala que nós devemos estar frequentemente na sua casa. A palavra de Deus diz para nós sermos fiéis a Ele. Então nós precisamos obedecer aquilo que a Bíblia fala para nós. Glória a Deus. E aí no versículo 6, fala assim, que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Amém? Quantas vasilhas será que ela levou, hein, gente? Quantas? Quantas você acha que ela levou? Aqui não fala, né? Quantidade. Suponhamos que ela tenha levado
100 vasilhas. 100. Não é? 100. Falou com os vizinhos, com as amigas, ó, consegui 100. Glória a Deus, aleluia. Então ela levou 100. Então quando a 100ª vasilha foi colocada, a provisão veio. Amém? A provisão veio. E aí depois não tinha mais vasilha, então a provisão parou. Se ela tivesse levado 185 vasilhas, hein? 185, quando esta última vasilha fosse colocada diante dela, a provisão viria, encheria a vasilha, e então, traga mais uma vasilha, não tem mais, então a provisão cessaria. Se fosse 355 vasilhas, ela colocaria o azeite, a provisão viria, o azeite viria, e então quando essa última vasilha fosse colocada e terminasse, o azeite cessaria. O limite da bênção depende da minha disponibilidade. Amém. O que eu disponibilizo diante do Senhor é aquilo que Ele vai usar. O que eu disponibilizo para Deus é o limite daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Amém? Quanto tempo você tem dado para Deus? A gente vive tão sobrecarregado. Trabalho, estudos. Eu quero te falar que se você não tomar cuidado, isso vai aumentar. Pastor. Mais e mais sobrecarga sobre você. Enquanto você não falar assim, Deus, a minha vasilha de tempo para você são 3, 4 horas por semana, Senhor. É isso. As outras coisas precisam obedecer estes parâmetros que eu estou colocando. Amém. Glória a Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando? Não são as coisas que definem os parâmetros da minha vida. Eu defino os parâmetros das coisas na minha vida. Aleluia. Amém? O tempo que eu dou para Deus será esse. Eu confio em Ti, Senhor. As minhas vasilhas nessa área são essas. É isso que eu vou colocar. É isso que eu vou disponibilizar para o Senhor. Quanto você tem disponibilizado para Deus? Quanto? Quanto do seu tempo, das suas habilidades, dos seus dons? Quanto você tem dado para Deus? Esse é o limite que Deus vai usar. O limite depende da minha disponibilidade. E aqui no versículo 7, fala assim, que depois que acabaram de encher as vasilhas, fala que ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse. O que foi que ele disse para ela? Vamos ler juntos? Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Sabe, uma coisa importante que essa mulher fez, e que eu queria falar para você,
Depois que o milagre aconteceu, ela não esqueceu de quem fez o milagre. Amém? Ela voltou e falou para o homem de Deus, falou: olha, aquilo que você falou, eu fiz e aconteceu isso. Então, Deus, através do profeta, trouxe a ela a continuação das revelações que ele tinha para ela. Sabe, gente, às vezes a gente para no meio